Na semana que antecede o Dia das Mães, nós vamos bater um papo com um profissional, um médico, um grande médico, que cuida da saúde das mulheres que sonham em ser mães. E saber quais as novidades nos tratamentos de fertilidade. Se você tiver alguma dúvida durante o nosso bate-papo, ligue para 3218-5630. Está conosco o doutor Álvaro Petracco. Como vai, doutor Petracco? Tudo bem, Tânia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme recebê-lo. Obrigada por o senhor ter parado a sua vida para vir aqui. O senhor vai prestar um serviço muito grande a muitas pessoas. É um prazer muito grande. Muito obrigada. O doutor Álvaro é uma referência internacional em infertilidade, reprodução assistida. É o responsável pelo primeiro nascimento através de reprodução assistida no Rio Grande do Sul. Exatamente. O senhor está na história, né, doutor Álvaro? E do primeiro nascimento através de congelamento de óvulos, que é uma técnica que foi lançada no Brasil também, o senhor que... nós desenvolvemos isso através de um trabalho colaborativo. Sim. Inclusive, nós já tivemos no teu programa com esse americano que fez essa parceria conosco no congelamento de óvulos. Porque é uma técnica extremamente difícil, lenta, muito elaborada, porque o óvulo é uma estrutura muito delicada. É uma célula muito grande, que tem uma grande quantidade de água. E o grande problema é que no congelamento do óvulo, essa água cristaliza e rompe a carga genética do óvulo. Então, assim, tecnologicamente, isso foi muito difícil desenvolver uma maneira de preservar adequadamente a carga genética desses óvulos. Sim. Bom, o senhor é professor da Faculdade de Medicina, também em ginecologia das universidades de Madrid, da Complutense de Madrid, de Barcelona, de Firenze. O senhor dá aula no mundo inteiro? Somos convidados algumas vezes. Doutor, e esta angústia que a mulher tem quando não consegue engravidar? Nem toda mulher quer ser mãe, mas eu tenho certeza que a maioria, né, doutor? Isso acontece no mundo inteiro. E quando o senhor nota, já para não lhe interromper depois, que aparece mais o problema de infertilidade feminina? Tânia, eu acho que toda mulher, no fundo, quer ter filhos. Eu acho que o processo reprodutivo é a essência da vida. É a perpetuação da espécie. Se a gente olhar criticamente, a menina, quando nasce, ganha vários presentes e ganha uma boneca. E ela brinca com essa boneca, ela troca as fraldas dessa boneca, ela dá de mamar para essa boneca. Isso é um preparo para a maternidade. E isso vai desenvolvendo ao longo dos anos e vai, na verdade, sedimentando a necessidade de ver, na verdade, na sua descendência a sua própria imagem. Tá? Então, assim, eu acho que, no fundo, toda mulher gostaria de ser mãe. E, claro, o grande problema que nós temos na infertilidade, independente de causas específicas de infertilidade, no Brasil a causa mais comum é a sequela da doença sexualmente transmissível, né? A sequela de infecções pélvicas, problema nas trompas, e isso ainda prepondera no nosso meio. Veja como é importante. É importantíssimo, então. Né? A prevenção é extremamente importante e a gente tem se batido muito nesse ponto nesses últimos anos. E no mundo, assim, doutor, existem também países que o senhor pode ver bem o problema da infertilidade, que se sabe através de pesquisa? Sem dúvida. Nos Estados Unidos, o fator mais importante são os distúrbios ovulatórios, provavelmente pelo estresse das grandes cidades, mas no Brasil e nos países em desenvolvimento a sequela desses problemas infecciosos. Porque cada vez mais cedo a mulher... Perdão, eu ainda estou com uma sequela aqui da minha gripe. Cada vez a mulher menstrua, tem a sua menarca mais cedo, não é verdade? Eu me lembro que na minha geração, assim, as meninas aos 14, 15 anos, hoje em dia aos 9, 10, 11, 12 anos. Como o senhor... E isso tem um mecanismo. Se a gente olhar historicamente nos países nórdicos, a menstruação é muito mais tardia, tem muito mais período de noite do que de dia. No trópico já é o contrário, as meninas menstruam mais cedo. E hoje existe uma tendência à menstruação antecipar um pouco também por modificação da vida dessa menina. É uma menina que é muito mais estimulada. Tem as atletas, não é? As atletas também. De menstruar. Também por um mecanismo neuroendócrino bastante complexo, faz com que elas atrasem a menstruação ou não menstruem. Né? Então, assim, tem um mecanismo extremamente importante e a fase temporal é o mais importante. Né? O estresse sobre o sistema
nervoso é o que determina, na verdade, essas modificações. Sim. Quem quiser fazer uma pergunta, eu disse, o telefone está aberto, 3218-5630. Pode trazê-lo aqui com prazer, eu tenho certeza que o doutor responde. As pessoas lhe procuram antes de casar, depois de verificar que não podem ser mães, que estão impedidas por qualquer razão? Normalmente, as mulheres têm seu ginecologista, iniciam, na verdade, uma investigação das causas de infertilidade depois de algum tempo tentando engravidar. Sim. E, por definição, isso é depois de 1 ano de relações sexuais normais sem nenhum tipo de anticoncepção. Sim. Se a partir desse momento a mulher ainda não conseguiu, ela deve investigar se tem algum problema, seja ela ou seja o marido. Por isso que as causas se dividem praticamente em proporções iguais. 50% são causas masculinas, 50% são causas femininas. Ou seja, o homem hoje tem uma importância... Também deve ser investigado, óbvio. Sem dúvida. E isso era mais difícil porque o homem tinha mais dificuldade de investigar, de entender essa importância. Hoje, praticamente, está bem claro isso. Doutor Petraco, claro, não vamos analisar aqueles casos terríveis, que já são casos sociais e políticos, etc., da gravidez na adolescência, né? Sim. Que não nos cabe agora no momento. Mas também eu quero saber o seguinte, as mulheres que transferem um pouco a sua maternidade, bom, primeiro eu vou me casar, depois eu vou terminar a faculdade, depois nós vamos viajar, aí eu volto, aí tenho meu trabalho, tenho que ir para um congresso, eu tenho que não sei o quê, então vão indo, e as mulheres quando vêm têm quase 40 anos e ainda não engravidaram. E quando tentam engravidar, não conseguem, sim ou não? Sim, evidente. Isso, Tânia, é o ponto mais importante hoje. Porque acontece socialmente exatamente isso. Casa, começa a trabalhar, volta a estudar, fazer pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, vai para o exterior, volta, e quando se dá conta... Ou não casa, ou não casa. Não casa. Ou não casa, mas depois arruma um companheiro, quer ter uma família futuramente. A idade é o fator mais importante nessa situação. Porque se sabe que a idade tem uma implicância importante pela qualidade do óvulo, do gameta. Isso acontece com o homem, não é só com a mulher? Só com a mulher. O homem produz espermatozoides novos independentes fica jovem mais tempo. Na verdade, eu acho que a mulher segue jovem. Hormonalmente ela está muito bem. Mas é o gameta, é a qualidade desse óvulo que vai nos dar um resultado reprodutivo normal que vai diminuindo. A menina, quando está dentro do ventre da mãe, em torno do 5º mês de gravidez, ela tem entre 6 e 8 milhões de óvulos. Imagina uma represa que começa a funcionar, começa a perder esses folículos primordiais. Sim. Quando a menina nasce, ela já nasce com aproximadamente 2 milhões. Chega na primeira menstruação com mais ou menos 300 mil. Isso é um funil, nós vamos diminuindo isso gradativamente. Então, à medida que vai avançando a idade, nós vamos tendo menos óvulos. Porque se perde um grande número de óvulos todos os meses para apenas um ovular. O ovário funciona como se fosse um quartel. Se recruta uma grande quantidade de óvulos, se seleciona os melhores e apenas um ovula. Todos os outros que foram recrutados a gente perde. Então se perde um grande número para apenas um atingir a fase final de maturação e ser ovulado. E essa pergunta se repete chegando ao telefone, até que idade a mulher pode engravidar ou deve engravidar? Tem um limite? O limite ideal é dos 20 aos 35 anos. Dos 20 aos 35. Dos 35 aos 37 anos e meio, a queda de fertilidade é muito pouco significativa. Aí já requer um acompanhamento. A partir dos 37 anos e meio, é muito ácida a queda. Para chegar entre 43 e 45 anos, com uma chance muito pequena de gravidez mensal. Doutor Álvaro Petraco, deixa eu atender um telefone? Claro que sim. Uma pergunta para o senhor. Ah, tá legal. Então, ok, vamos continuar. As pessoas estão deixando as perguntas para que a gente, então, não perca tempo. Temos algumas informações muito importantes. Então, até essa idade, até os 35 anos, a mulher está no seu auge. E a chance mensal de gravidez é extremamente baixa. A fertilidade humana é muito baixa se a gente comparar com qualquer outra espécie. Sim. A chance de um casal normal engravidar num ciclo de relações sexuais normais, tendo a janela de concepção bem determinada, ou seja, ela está ovulando e esse casal vai ter relações. A chance deles saírem grávidos, bebê na barriga,
é de 16,6%. Por que é tão baixo assim, doutor? Eu não sabia. Porque algumas, infelizmente ou felizmente, não sei, algumas pessoas, numa primeira relação engravidam. E de gêmeos? Caiu nos 16% de chance mensal. Estou no índice, na pesquisa. Que loucura. Felizmente ou infelizmente, é quase que uma loteria. Tá? E esses são os números reais, números extremamente bem controlados. Talvez se a gente extrapolar para o nosso meio, esse número seja mais baixo. Porque esse número foi calculado na população mais fértil do mundo, que é um grupo populacional que mora no norte dos Estados Unidos, que são os uterites, onde a anticoncepção é proibida. Ali perto do Canadá? Perto do Canadá. Perto do Canadá. A anticoncepção é proibida, existe um estímulo à maternidade, né? E foi calculado nessa população. Porque é baixa a população? Exatamente. É pouca gente? É pouca gente e é considerada assim, a população mais fértil do mundo. E esse índice é calculado nessa população. Não tem doença sexualmente transmissível nessa população. Sim, antes era uma coisa tão engraçada, tinha assim uns mitos.